Olá pessoal, um bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, final de mais um ano letivo, você que foi aprovado, meus parabéns. Você que foi reprovado vai ter uma oportunidade, de se preparar melhor, você já sabe onde é que errou, para quando começar 2023 você vir com tudo. Apesar de estarmos em período de férias, o sistema de ensino Monte Carlo ele não para. Se você quiser aproveitar as férias já para se promover, ao ano letivo seguinte, nosso papel aqui como professor consultor, ele não para, certo? Quem começa primeiro, larga na frente. Quem larga na frente tem a vantagem, de se estar na frente. Mas aproveitem para descansar. Vai começar mais um ano. Eu acredito que será um ano de desafios, já que estamos numa defasagem por causa da pandemia, muita gente ficou sem frequentar as escolas, as pessoas ainda não têm a disponibilidade, o conforto e a prática, com o autoensino, esse ensino promovido pela internet, onde o aluno ele tem a possibilidade, a capacidade de prover construir, melhor dizendo, o seu próprio grau de instrução, mas mesmo que isso seja uma realidade, ainda carece de muita adaptação. Eu insisto em dizer que o canal Sistema de Ensino Monte Carlo ele não é um canal de entretenimento, é um canal de pesquisa e de estudo. A nossa biblioteca ela é bem vasta, então aqui com certeza você vai encontrar o que procura, seja na área de humanas, matemática exata e inglês. Dito isso, vamos lá, pessoal. Hoje mais um assunto para nosso módulo de História. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos imigrantes no Brasil, Estamos seguindo o fluxo histórico, estamos naquele período em que o Brasil ele está naquele momento de transição, da abolição da escravatura. A abolição ela ainda não ocorreu, mas já há projetos, já há propostas, já há resistência internacional, críticas internacionais contra o sistema escravocrata. O Brasil ele não é mais fornecido de mão de obra escrava vindo de fora, não existe mais o tráfico internacional, esse tráfico ele é interno, mas necessita-se de mão de obra. Essa mão de obra ela precisa ser reposta. A escravidão ela ainda existe no Brasil de forma interna nesse momento, mas já começa a se estudar soluções, começa a se estudar possibilidades de repor essa mão de obra, e uma dessas possibilidades foi a questão da imigração, promover a entrada de imigrantes de forma, entre aspas, voluntária, atendendo uma necessidade desse imigrante, ofertando a ele espaço para trabalhar. Tá? Então, no contexto histórico ao que eu estou me referindo, onde na segunda metade do século XIX, os países da Europa, exemplo, Portugal e Espanha, eles passavam por dificuldades econômicas. Nas áreas rurais, italianos e alemães, eles conviviam com o desenvolvimento capitalista, as secas e as guerras de unificação expulsavam os camponeses de suas terras, e uma das saídas encontrada pelas autoridades para minimizar as tensões sociais foi promover a imigração da população empobrecida para a América. Por que a América? Porque a América era a região onde se tinha oferta de trabalho para essa mão de obra ociosa. Tá? Os sonhos de conseguir um bom emprego, de cultivar o próprio pedaço de terra e de assegurar aos filhos um futuro promissor foram os principais motivos que trouxeram quase 4 milhões de imigrantes de origem europeia, e um destaque para os anos entre 1920 e 1935, onde predominou a imigração asiática. O incentivo à colonização europeia refletia alguns setores das elites brasileiras, que eram influenciadas por teorias racistas que eram divulgadas na Europa. De acordo com essa visão, os brancos eram superiores e, por isso, a civilização europeia atingira um grande progresso. Consequentemente, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil,
haveria o que se dizia na época que iria ocorrer um branqueamento do país, que aí ele poderia se desenvolver aos níveis da Europa. Em geral, as primeiras tentativas de colonização fracassaram, as terras cedidas aos colonos eram pobres e distantes dos mercados consumidores, com exceção de alguns núcleos de colonização no sul do país, e a maior parte das terras foi abandonada pelos colonos. Essa questão do branqueamento é o seguinte: a maior parte da população do Brasil era composta de negros, negros africanos, que vieram para cá na condição de escravos. Então, a classe social branca, né, europeia, ela era uma minoria. Então, por isso que se tinha a ideia, o motivo pelo qual que se dizia que o Brasil era tão atrasado, por conta dessa maioria negra. Isso é um conceito da época, tá? Que se diga isso. Então, a vinda de mais europeus para o Brasil daria esse branqueamento à população, e como o padrão de civilização adotado por critério era o europeu, então daria ao Brasil a possibilidade de se desenvolver aos níveis da Europa. No sul do Brasil, a fixação dos imigrantes ocorreu por meio de formação de núcleos de colonização em torno da pequena propriedade. Esses núcleos eram formados em terras desocupadas ou em áreas do governo ou de particulares compradas especialmente para esse fim. Em Santa Catarina, os açorianos tiveram forte presença na formação de Florianópolis, seguido pelos russos, ucranianos e poloneses. Alemães e italianos predominaram em Joinville, Blumenau, Chapecó, Itajaí e em outros núcleos de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, instalaram-se açorianos, italianos, alemães, austríacos, enquanto no Paraná predominaram russos, poloneses, ucranianos, holandeses, italianos e alemães e italianos. Então, observe que esse núcleo, esse contingente europeu na região sul do país, é o que dá a ideia de hoje, quando se chega naquela região, dá a ideia de que você está em um dos países da Europa, por conta da sua cultura, por conta da sua arquitetura, por conta da sua culinária e assim por diante. Por conta dessa influência de alemães, de italianos, de espanhóis, de ucranianos, que foram e se desenvolveram naquela região como imigrantes. Então, há essa influência. Se por um lado, no período colonial, há uma forte influência africana no Brasil, no período da imigração, nessa transição do século XVIII para o XIX, há uma influência europeia por conta da imigração. Tá? Em São Paulo, pioneiro na experiência com o trabalho imigrante foi o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que era um rico fazendeiro de café do oeste paulista. No ano de 1846, cerca de 364 famílias suíças e alemãs foram levadas para trabalhar nas lavouras de café desse fazendeiro. E essa fazenda era a Fazenda Ibicaba, e ela ficava no município de Limeira, que era de propriedade desse senador. A iniciativa de Vergueiro logo foi repetida por outros fazendeiros da região. Os imigrantes eram contratados sob o sistema de parceria, tinham a viagem paga pelo fazendeiro, que também assumia as despesas de manutenção da família, até a primeira colheita de café. Após a venda do café, o colono entregava ao proprietário metade da sua produção e adicionava um correspondente a 6% de juros sobre a dívida contraída durante a viagem. O sistema de parceria, ele não vingou, tá? Ele não vingou, ele vai enfrentar problemas. Os colonos tinham graves reclamações, entre elas os fazendeiros reservavam para si as melhores terras, que eram cultivadas pelos escravos, e os imigrantes ficavam com os cafeeiros mais improdutivos. Além disso, estavam sempre endividados, pois eram obrigados a comprar mantimentos do armazém da fazenda, onde eram adquiridos por preço mais caro do que se eles fossem comprar em outras fazendas ou em outros núcleos comerciais. Então era um sistema em que o colono ele sempre estaria endividado. A sua produção, por conta da baixa produtividade, o juro da despesa da viagem e a sua compra de mantimento naquele período de pré-colheita, então era uma dívida que ela nunca se pagava e ela, por conta do acúmulo de juro, ela se autossustentava. Descontentes, os colonos chegaram a promover revoltas em algumas fazendas
O sistema mostrava as suas limitações e a dificuldade dos cafeicultores que estavam acostumados à ordem escravocrata. Eles estavam acostumados a delegar ordens e não atender demandas, tá? Então, eles encontraram dificuldades ao administrar essa mão de obra livre. Gradualmente, os colonos foram desagregados e o sistema de parceria chegou ao fim. Em 1871, foi criado um novo programa de imigração destinado principalmente à província de São Paulo, dado que é o momento em que estava se desenvolvendo o café, né? Com o novo sistema de colonato, os colonos agora recebiam salários e podiam cultivar alimentos e vender o excedente dessa produção. O governo, por sua vez, ficava encarregado de divulgar a imigração dos países da Europa e de pagar o transporte do imigrante e de sua família até o Brasil. O programa ficou conhecido como imigração subvenciada e inaugurou o período mais ativo da imigração europeia para o Brasil. Então, era do interesse do governo promover esse sistema porque se precisava de mão de obra para desenvolver a economia e o desenvolvimento do país. Então, o governo ele passa a subsidiar, ele assume parte dessa obrigação da iniciativa privada e dá tanta oportunidade para que o Brasil se desenvolva, como para esse colono, esse fornecedor de terra, né, ele adquirisse mão de obra, uma mão de obra subsidiada pelo governo. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, considere se tornar inscrito no canal. Compartilhe, divulgue, porque é assim que você mostra, você como seguidor, inscrito e telespectador do canal, ajuda a divulgar e ajuda a mostrar a plataforma do YouTube a relevância dos nossos conteúdos aqui para a plataforma. E o seu like ajuda a manter o canal, tá? Porque sem o seu like, nós corremos o risco do canal desaparecer, do canal ser banido da plataforma, por falta de like, que esse like ele serve como um ok, ele serve como um termômetro de positividade, né? E como é uma plataforma comercial, então se não tem relevância, se não tem fluxo, se não tem o seu ok, ele se torna inviável para a plataforma, mesmo sendo esse canal um canal de utilidade pública e estudantil. Dito isso, fiquem todos bem e até uma próxima.